Urgente, break news, arregou! Moraes arregou para Bolsonaro, mas aí saiu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes em que ele arregou totalmente pro Bolsonaro. E eu vou te mostrar agora essa decisão e depois eu vou te contar mais duas coisas. O projeto de lei da anistia era uma bandeira da oposição, mas no dia de hoje ele acabou ganhando força e apoio de partidos importantes do Centrão. E isso muda tudo de figura. Primeiro, a gente cita a Federação União Progressistas, que aliás, hoje, agora há pouco, anunciou a saída dos filiados da federação dos ministérios do governo Lula. Também o Partido Republicanos. E além disso, a oposição conta ainda com um apoio que ainda não ficou muito claro, mas eles contam com um apoio mais claro também do PSD nos próximos dias. Inclusive hoje, agora há pouco, o líder do PT, Lindenberg Farias, ele chegou agora há pouquinho na Câmara dos Deputados e ele disse que até o momento de hoje, pela primeira vez, ele enxerga chances reais do projeto de lei da anistia passar aqui no Congresso Nacional. A ideia, segundo líderes do Centrão, é a seguinte: votar essa proposta só depois que o julgamento do Supremo Tribunal Federal for concluído, porque nas palavras desses líderes do Centrão, não dá para você anistiar, perdoar quem ainda não foi condenado. Mas a ideia deles é sim deixar muito claro que esse benefício, que esse perdão vai valer para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um líder do Centrão que está apoiando essa empreitada, inclusive, me disse que é possível colocar no projeto muito explicitamente o nome dos beneficiados, colocar ali explicitamente que é para beneficiar Jair Messias Bolsonaro. Segundo esse líder do Centrão, isso poderia fazer com que militares que tentaram o golpe ficassem de fora dessa anistia. Portanto, eles estão tentando sim essa possibilidade de deixar claro que é um benefício para Jair Messias Bolsonaro. E por que mudou tudo? É isso que a gente tentou conversar ao longo do dia com parlamentares. E o que eles apostam? Primeiro, 2026 e segundo, o fator Tarcísio de Freitas. Por quê? Esses partidos todos que nesse momento começaram a apoiar o projeto de lei da anistia querem apoiar Tarcísio de Freitas como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. E eles entendem que esse é o pedágio que Tarcísio de Freitas tem que pagar para ter o apoio de Jair Bolsonaro em 2026. Aliás, todos eles deixam muito claro que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro estaria mantida, que isso não tem nada a ver com o projeto de lei da anistia, ou seja, Jair Bolsonaro não poderá se candidatar em 2026, porque o candidato do Centrão é exatamente Tarcísio de Freitas. Então é esse o combinado, já mirando também em 2026. Aí a ficha dos ministros, eles agora recuaram e querem anistia constitucional. E vou conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Foi noticiado que haveria um estudo, olha só que coisa maravilhosa, um estudo do STF, né? São doutos mesmo, pessoas que estudam esses ministros. Eles estavam estudando um possível recuo para facultarem ao Legislativo que eles seguissem com a anistia. Não é incrível? O recuo para os ministros do STF é deixarem o outro trabalhar. Não é impressionante? Ao invés do STF entender que essa é a sua função e falar, opa, me excedi, agora eu vou parar de me meter no trabalho do Legislativo, não. Para eles isso é um recuo. Talvez eu recue aqui e deixe o Legislativo legislar. Quem sabe não deixe o parlamentar falar, o Legislativo legislar, o Executivo executar e eu, juiz, julgue. Mas não, para eles isso é um recuo. Eles tomaram conta do país e tudo o que é um pouquinho de volta atrás é um recuo. É um absurdo já eles pensarem que isso... Eles deveriam dizer, olha, eu me excedi e agora eu vou deixar o Legislativo seguir. Mas não, é um recuo. Mas tudo bem. Vamos lá. O ponto é o seguinte... O STF ele está analisando um possível recuo, né, no sentido de permitir que a anistia então siga pelo Congresso. Esse seria o recuo. Depois de condenar todo mundo. Então eles condenariam todo mundo, claro, politicamente, como a gente sabe que é e será sempre, e depois da condenação permitiriam que houvesse uma anistia pelo Congresso. Acho que nessa acusação que a PGR fez tem um ponto que eu acho que nunca foi devidamente explicado, nunca foi devidamente embasado, que ela considera que a conclusão, que a culminação dessa preparação toda foi o 8 de janeiro. E aí, pelo menos para ligar o Bolsonaro com aquilo, me parece que ficou bastante tênue, sabe? O que o Bolsonaro planejava era um decreto de golpe a ser emitido, a ser assinado antes da mudança de governo. Ele não faz isso, ele desiste, fica com medo, sei lá, enfim, seja qual for a explicação, ele vê que não vai ter apoio, acaba saindo. Já tinha um monte de coisa em andamento, como foi colocado aqui, o processo já estava acontecendo, mas nesse momento ele não faz, né?
E aqueles que fazem o 8 de janeiro, aquilo era com o conhecimento e com a ordem do Bolsonaro? Isso aí, para mim, nunca ficou devidamente estabelecido, não. Caio Junqueira de volta conosco. Caio, além de alertar para essa tentativa de coação do Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes também fez questão de ressaltar que a soberania do Brasil é inegociável. E o que a gente pode esperar de como essa declaração bate lá nos Estados Unidos? Aliás, já teve repercussão, né? Isso, Thaís, exatamente. O Jason Miller, que é um ex-assessor do Donald Trump e é um dos principais pensadores, formuladores do trumpismo, ele foi às redes sociais e justamente para rebater essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, a gente separou esse tweet, que depois foi repostado, inclusive, por muitos bolsonaristas aqui no Brasil, o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Jason Miller fala, anotado, né, essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, que é inegociável a soberania brasileira, e ele marca o Alexandre de Moraes, ele marca o Supremo Tribunal Federal e ele diz que os Estados Unidos não negociam com terroristas, ou seja, chamando ali, classificando o próprio ministro Alexandre, do Supremo Tribunal Federal, de terroristas também, para dar o tom ali de como que a Casa Branca, como que o Washington, como que o trumpismo está acompanhando esse julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente tem a informação, nosso Lorival Santana trouxe isso também ontem, né, de que estão sendo ali previstas novas sanções ao governo brasileiro, justamente porque esse julgamento, ele está ali dentro das prioridades do Donald Trump, desde o anúncio do primeiro tarifaço ali no dia 9 de julho, né, que ele coloca para que esse julgamento cesse imediatamente. Não vai cessar, esse julgamento vai ser concluído, Bolsonaro e os demais serão condenados e a gente pode esperar, sim, mais sanções por parte dos Estados Unidos. Lembrando que tem uma delegação gigantesca, né, de empresários por lá, quer dizer, o Brasil tentando arrumar de um jeito e o governo americano pressionando por outro lado. Pessoal, o julgamento do Bolsonaro e pessoas no entorno dele é um circo, é um teatro. Isso todo mundo já sabe, né? O Moraes não segue a Constituição, não segue devido processo legal e etc. A gente não vai se acostumar com essas bizarrices. E a todo momento a gente vai expressar a nossa indignação. Mas hoje aconteceu também algo, eu me arrisco a dizer, tão importante quanto, que foi o depoimento do Tagliaferro na comissão do Senado, presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. Não é porque foi presidida pelo meu irmão, não. É porque o Tagliaferro era o braço direito do Moraes. Ele era o cara que trazia toda a inteligência, ele é o cara que recebia ordens para depois ir lá e perseguir perfil por perfil. Ele que pegava os conteúdos e colocava adiante para que o Moraes censurasse, fizesse aquelas ordens secretas. Então tem muita coisa vindo à tona e não à toa o Moraes já pediu a prisão e extradição do Tagliaferro, que só está podendo falar porque está lá na Itália, não está no Brasil, né? Rapidamente aqui entender. O senhor podia explicar para a gente qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonet ou com o senhor Lucas? O que eles pediam? Aqui está bem claro, senador. Está assim, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Dr. Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Está aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa está aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam para a gente para que enviar, porque assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu em um certo momento para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200 seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi para o Lucas propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas. Eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. Uma dúvida aqui, esses pedidos informais aí, fora do processo, senhor Tagliaferro, havia pedidos também para incluir parlamentares nessas investigações? Olha, o que, assim, eu não sei te precisar ou falar muito bem sobre isso, porque já tem um tempo. Eu sei que
a família Bolsonaro era foco de observação dele. Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Zambelli, Daniel Silveira, não me recordo o nome. Bia Kicis, Damares, e mais. Magno Malta nunca chegou para mim, incrível isso. Outras pessoas que talvez eu não me recordem, Zé Trovão. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já falei para o Alan dos Santos. A minha vida se tornou um pesadelo. Tentaram matar o Bolsonaro para poder tirá-lo da corrida eleitoral. Obviamente não conseguiram. Agora, o Lula, através dos seus lacaios no STF, tentam fazer o mesmo, tirá-lo da corrida eleitoral, mas agora através de uma prisão. Realmente é algo que todo o Brasil está vendo, não preciso dar muitos argumentos aqui. O Brasil, que tem 50 milhões de pessoas sob o julgo das leis do crime organizado, quer falar que estão preocupados em defender a democracia e a soberania do Brasil, colocando um ex-presidente da República atrás das grades, antes mesmo do julgamento, esperando já, preparando, na verdade, a sua cela. Foram diversas acusações, né, contra o Bolsonaro, de Marielle, que inclusive Moraes deu prisão domiciliar para o Brazão, né? Não é isso? E acabou, ninguém mais falou sobre isso. Foi também arquivado a questão dos imóveis dele lá, foi arquivado também a questão da baleia que ele tem incomodado, ou seja, intocável, tudo caiu por terra, mas não existe uma forma melhor de acabar com o seu opositor do que falar que ele tentou cometer um golpe de Estado. Então, eles são muito hábeis em fazer narrativas contra pessoas de bem. Quanto mais honesto você for nesse país, mais chance você tem de se ferrar. Recentemente, agora, sem provas, Lula me acusa de eu ter feito um vídeo para defender o crime organizado. Eu não preciso nem dizer que, poxa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, sou pai de 2 filhas, não tenho uma linha de corrupção na minha vida e tenho muito orgulho disso, não tenho dúvidas que vai continuar dessa mesma forma, e simplesmente acusa e não tem nenhum tipo de provas. Ou seja, é dessa forma que eles fazem com quem é honesto. Mas eu tenho aqui um desafio para fazer para o senhor Lula. Lula, eu te chamo, não tenho nenhuma exigência, na verdade só uma, para um debate. Pode ser no Planalto, pode ser em qualquer lugar, qualquer dia, desde que seja ao vivo. Você topa sustentar as suas mentiras na minha frente? Duvido e muito. E a sua sorte, Lula, é de que se isso acontecer, algum dia eu chegar na presidência, a sua sorte é de que você não vai estar vivo para eu te botar na cadeia, você e sua trupe, porque pode ter certeza que se isso acontecer, eu vou voltar com a justiça aqui, nesse caos que a gente chama hoje de país. E eu não tenho dúvidas que é o que o Brasil quer, justiça nesse país, fim da impunidade, tanto para o Lula quanto para a sua trupe. E se isso acontecer, o PT é o primeiro na minha lista. Torçam, mas torçam muito para isso não acontecer. Ou eu morro tentando, ou eu vou fazer que de fato é transformar esse Brasil em outra coisa. Isso obviamente não se passa por agora. Tem muito tempo de vida para a gente conseguir mudar esse país. Pode ter certeza, e gravem as minhas palavras. Tantos miseráveis quanto também pessoas de bem nesse Brasil. Eles não vão ter o poder para sempre aqui nesse país. Gravem as minhas palavras. O PT não vai dominar esse país para sempre. Gravem as minhas palavras. Obrigado, presidente. Ter medo, nós não podemos se acovardar, nós não podemos permitir que enterrem o símbolo da nossa esperança, nós não podemos permitir que aniquilem aquele que abriu o caminho, aquele que mostrou que sim, nós conseguimos e conseguiremos, porque o Brasil não pertence aos grupos e corporações, aos lobistas e criminosos, aos bandidos e cretinos, aos canalhas. O Brasil é nosso, o Brasil é de Bolsonaro, ele nos mostrou o caminho e nós devemos honrar esse caminho. Eu sei que muitos de vocês olham para o lado hoje e falam, cadê aquela multidão? Onde estão aqueles milhões? Nós que lotamos a Paulista, nós que lotamos a Esplanada, onde estão essas pessoas? Estão com o coração gelado, estão tomados pelo temor, estão subjugados, porque cada chicotada no Bolsonaro não é no homem, é no símbolo, é na esperança, é no sentimento que nós temos de salvar nosso país. Todas as atrocidades que são feitas têm um único objetivo, intimidar o povo. Porque eles sabem que o povo na rua é capaz de mudar a nossa realidade. Em 2007, quando começamos a nos manifestar contra a roubalheira do PT, eu lembro, eu com a minha esposa, minha primeira filha de colo, não tinha 7 pessoas. Era um caminhão como esse.
Todo domingo. A gente era chamado de maluco. A gente era chamado de insano. Porque vocês não ficam no churrasco todo domingo? E aquilo foi crescendo, meu irmão. Aquilo foi tomando força. Eu lembro que no final das manifestações, eu sentava com a minha esposa no quintal de casa e falava, meu Deus, imagina se esse homem vira senador. E eu ouvia, você tá maluco? Ele é do baixo clero, ele não tem apoio, nunca vai ser nada além disso. E Deus levantou esse homem para ser presidente da República. Mas ele é muito mais que presidente, meus amigos. Ele é o sinal de que é possível mudar o país. Aqueçam os corações daqueles que se levantaram outrora. Não percam a fé, não percam a esperança, porque nós começamos em um número bem menor, sem qualquer perspectiva de que seria possível, e vimos o impeachment da Dilma acontecer. Não nos dobraremos. Vamos clamar a Deus, porque a luta é espiritual. Eu lembro do profeta Elias, depois de uma grande seca, disse que vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas aquele é o sinal que a grande chuva vai descer. E hoje nós somos a pequena nuvem, nós floresceremos, nós nos multiplicaremos, nós lotaremos as ruas. Todos no Brasil venham até aqui, mostrem a sua força, não desistam do nosso país, porque nós somos filhos daquele que nos elegeu para estarmos aqui lutando. Não tenhamos medo, porque não é contra o Alexandre de Moraes que nós lutamos, não é contra o Lula que nós lutamos, não é contra os presidentes Davi Alcolumbre, Mota que lutamos, é contra principados e potestades, e a única certeza que o cristão tem é da vitória. Combateremos o bom combate, não nos subjugarão. Bolsonaro livre, porque eleição sem Bolsonaro é golpe. Bolsonaro será condenado, mas quem conterá o Supremo? Ninguém vai. Ninguém vai. Aí ele faz o textão, falando, analisando muitas coisas, para chegar na parte que tá na manchete, falando o seguinte: se no ato de revolta o Congresso tentar o impeachment de algum ministro, lá estará novamente o Supremo para dizer se o impeachment vale ou não. Já sabemos o resultado, não vale. A temperatura da opinião pública vai subir a cada nova negação jurídica daquilo que os representantes do povo votam. O prognóstico para Bolsonaro assim não é positivo. Virada essa página, o fim da ameaça golpista nos obrigará a enfrentar um novo problema, o Supremo hipertrofiado. Tanto o New York Times quanto The Economist apontam que o Supremo acumulou poder demais e vem protagonizando abusos. É um drama tão antigo quanto a humanidade. O poder necessário para se vencer uma nova ameaça torna-se ele próprio uma ameaça. Até agora, praticamente todos os ministros cerraram fileiras com Moraes, mesmo nas decisões mais controversas. Já passou da hora de mais vozes críticas internas se manifestarem. 2026 está aí, Bolsonaro não será candidato, mas o espírito contestatório que o elegeu estará forte. Vivemos um período de democracia ininterrupta mais longevo da nossa história. Para evitar novas conflagrações, será preciso que cada poder volte ao seu lugar. Eles estão falando isso daqui desde 2019. Pelo menos desde 2020. Sobre essas decisões controversas, heterodoxas, autocontenção. E até agora não aconteceu. Não vai acontecer. O Mário Sabino também comentou sobre isso. Deve ter ligado para o João Pinheiro. Fez um longo texto, maior do que o padrão dele. Julgamento de Bolsonaro. Quando acabar, o Supremo pulará o muro de volta. Aí ele pega aí a nota da Mônica Bergamo. Ele tem uma certa desavença, tanto ele como o Mainardi com a Mônica Bergamo. Ela não gostou também do antagonista. E vocês devem entender por que o antagonista era o braço de comunicação do lavajatismo e trabalhava para queimar a imagem do Lula. Não que precisasse, né? A imagem do Lula de boa não tem nada. E Mônica Bergamo, como uma boa petista, né? Estava sempre do outro lado para defender Painho, mesmo de acusações corroboradas por fartas provas. Mas enfim, de tudo que foi publicado até agora sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro, a notícia mais ridícula foi que ele poderia pular o muro para a casa do vizinho, que é da Mônica Bergamo. Bolsonaro não vai pular muro nenhum, até ser condenado e preso, obviamente, mas o Supremo, que o condenará e o prenderá, já pulou um muro bem mais alto, o que deveria separá-lo dos outros poderes. Nestes dias pré-julgamento, os jornais especularam sobre dois aspectos: onde Bolsonaro vai ficar preso e qual será o tamanho da cana que ele vai pegar. E ele já começa a criticar a classe jornalística, que só está preocupada com essas bobagens. Bolsonaro será encarcerado na Papuda, em uma sala dos suplentes da Polícia Federal ou em um quartel? Será que seus advogados conseguirão que Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar por causa dos problemas de saúde? Não, Bolsonaro, saúde, está perfeito. Vamos falar, é capaz de chegar alguém para você amanhã e falar que Bolsonaro nunca soluçou na vida dele. É capaz do pessoal falar que Bolsonaro nunca tomou uma facada. A imprensa, a Globo?
Do ponto de vista isonômico, ele deveria ter o mesmo tratamento do seu antecessor no Palácio do Planalto e ser trancafiado na sala da PF, mas não é assim que acontece, né? Mas como Bolsonaro inspira os sentimentos mais primitivos nos seus algozes, talvez ele passe uma temporada na Papuda. Por quê? Porque esse é o Brasil de Lula, é pura perseguição. Aí fala da pena, 43 anos, pode aumentar, não pode, o que está sendo discutido na imprensa, para depois ele falar. Essas questões vem monopolizando a atenção dos jornalistas encarregados de cobrir o julgamento histórico, né, super histórico, aquele que vai dar exemplo aos demais golpistas, curar a nação das suas feridas, endereçá-la a um futuro de paz e harmonia. Conversa mole. Você já viu o discurso semelhante de 2018, quando Lula foi julgado e condenado. Nunca mais corrupção sistêmica, nunca mais tentativas espúrias de permanência no poder, nunca mais corrosão da democracia. Também ouviu no impeachment de Collor, no julgamento do Mensalão, no impeachment de Dilma. São tantos os julgamentos históricos que a coisa fica até aborrecida para quem ainda se lembra deles. E esse texto aqui ele vai se conectar lá na frente. Eu gosto disso no vídeo, sabe? A gente comenta várias coisas no vídeo, né? Mas tem a notícia que eu escolho para colocar no início, no meio, porque eu quero que as coisas meio que façam sentido entre si, daí para contar uma história. E acho que vai contar, né? Para quem tem memória, o Brasil é chato. Às vezes é insuportável. Mas enfim, eu ia dizendo que o Supremo pulou o muro que o separa do Legislativo e do Executivo, mas ele também invadiu a esfera do Ministério Público e das instâncias inferiores do próprio Judiciário. Por esse motivo, a minha preocupação de macaco velho não é com o destino de Bolsonaro, que já está dado. Eu tô apreensivo mesmo, é com o que vem depois. O Supremo vai renunciar ao imenso poder político, policial que conquistou nos últimos anos? Desde o primeiro inquérito sigiloso, aberto de ofício, em 2019, a pretexto de defender a instituição e por extensão a democracia? Não vai. A prisão de Bolsonaro e de seus asseclas será suficiente para que os ministros pulem o muro de volta ao espaço que lhes conferido pela Constituição que juraram defender? Hoje temos o Supremo que se compraz, inclusive, em ser um poder moderador. Aí ele vai abrir um parêntese para falar o seguinte, né? Como apontou o presidente do PT, Edilson Silva, em tom elogioso, apesar de não existir tal poder no sistema político brasileiro, abre parêntese, aí ele começa a explicar. O poder moderador saiu da cachola de um apóstolo do liberalismo político, o franco-suíço, Benjamin Constant, para definir que seria papel do rei da monarquia constitucional como árbitro de extrapolação dos outros três poderes e que no Brasil imperial serviu para interferências abusivas. É que as ideias costumam atravessar o Equador rumo ao sul em ondas tropicais invariavelmente para ficar ainda em Benjamin Constant. Ele disse que não é incomum que os depositários do poder tenham uma disposição para considerar facção tudo que é exterior a eles próprios e às vezes até a nação. Fecho parêntese. Pois bem, como sou um pessimista contumaz, temo que após o julgamento de Bolsonaro, os ministros do Supremo não pulem o muro de volta. Creio que para eles sempre haverá um inimigo da democracia brasileira a ser combatido no campo da exceção. Não se renuncia espontaneamente a tanto poder conquistado. E não é difícil entender porque o Mário Sabino pensa dessa forma. Acho que vocês também concordam com ele. O Globo deu aqui destaque a duas falas do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que participou de mais um evento recentemente. Uma é esta: em breve vamos empurrar extremismo para a margem da história, diz Barroso um dia antes de julgamento de Bolsonaro. Tá falando de vocês, né? Vocês sabem disso. Tá falando de vocês. E o nosso grande Barroso também disse. Barroso disse que o julgamento de Bolsonaro e demais réus da trama golpista devem encerrar ciclos de atraso do Brasil. Pronto. Agora o Brasil vai avançar, vai ganhar dinheiro, todo o atraso ficou lá para trás. Ele está vindo com a iluminação, com a luz, é um iluminado, é um iluminista. Em reunião de unidade jurídica, Barroso disse que o processo provoca desconforto, mas é uma necessidade institucional. Tu acha que vai pular o muro? Ou tu é pessimista como Mário Sabino? Pois bem, né? Como eu disse no início, o julgamento não é só sobre Bolsonaro. Tem muita gente no meio de tudo isso daí. E aí, no final de 2022, se você para pra pensar, todo aquele contexto, né? As
coisas que foram acontecendo, e você vai olhando tudo, até o próprio dia 8 de janeiro, você vê que na época tivemos vários eventos, tivemos acampamentos, alguns deles em frente aos quartéis. As pessoas tinham uma percepção que as Forças Armadas poderiam ajudar de alguma forma. E as Forças Armadas não só estarão, né, no banco dos réus, mas elas também já estão nas manchetes. A cúpula das Forças Armadas. A Bela Megali, agora de madrugada, publicou isso daqui. Julgamento do golpe. Cúpula militar prevê condenação de todos militares pelo Supremo. Todos. Aí você se pergunta pelo quê? Não se pergunte. Apenas aceite e celebre que a democracia venceu. A avaliação de integrantes da caserna é que as provas contra os militares expostas na investigação policial e os crimes atribuídos a eles pela PGR já indicam que todos devem ser condenados. Há ainda a expectativa de que o Supremo determine para quase todos os militares o cumprimento das penas inicialmente em regime fechado. O único que talvez tenha um tipo de privilégio é o Augusto Heleno, porque tem 77 anos de idade. Como o Mário Sabino falou, ele não se empolga com algumas coisas porque ele já viu muito, viveu muito. Ele tem memória. Ele tem memória. Muitas vezes as pessoas criam expectativas porque se deixam levar pela emoção. Não porque realmente faz algum sentido lógico, ou porque às vezes tem um entendimento histórico que às vezes não é o correto. E aí, para falar sobre isso, era de noite para vocês, estava gravando Puxando o Fio, lá com o Arthur, com o Trielli, com o Herbert. E aí o Herbert, no meio lá da gravação, ele cita um texto para fazer uma crítica, um olhar assim para a direita. Ele estava um texto do Olavo. E eu achei, interessante o que o Herbert está falando, será que é isso mesmo? Eu fui pegar o texto para ler, eu falei, nossa, como esse texto aqui se encaixa no momento que a gente vive, até para falar sobre expectativas, quando alguém está falando, gente, olha só, 2026 está vindo aí. E esse papo do discurso antipetista, né, não é novo. Ele já apareceu várias vezes. Será que esse discurso realmente vai levar a gente para algum lugar? Só o antipetismo pelo antipetismo? Será que depositar força em alguns setores faz sentido? Por que as pessoas pensam dessa forma? É falta, né, é se deixar levar pela emoção, falta de conhecimento, né, falta de, de memória. E aí, no dia 3 de agosto de 2012, o Olavo publicou esse texto no Diário do Comércio que é direcionado para a direita. A manchete era: a falsa memória da direita. Ele não está falando da esquerda, está falando da direita, a falsa memória. Dizem que o Brasil é um país sem memória, mas isso não é verdade. O Brasil é um país com falsa memória. Esquecer o passado é uma coisa, reinventá-lo conforme as ilusões do dia é bem outra. É desta doença que a memória do Brasil padece, e ela é bem mais grave que a amnésia pura e simples. Não estou falando da manipulação esquerdista do passado. Ela existe, mas é só um aspecto parcial da patologia geral a que me refiro. Esta infecta pessoas de todas as orientações ideológicas possíveis e algumas sem orientação ideológica nenhuma. Ela é um simples resultado da algeriza nacional à busca do conhecimento, portanto, a reflexão madura sobre o que quer que seja. Às vezes falta isso, né? Um olhar mais maduro para a situação. Querem um exemplo da falsa visão do passado, que não foi produzida por nenhum esquerdista? O país está cheio de almas conservadoras e cristãs, que ainda idealizam o regime militar, como se ele fosse uma utopia retroativa, a encarnação extinta das suas esperanças. Isso daqui não aconteceu em determinado momento, em 2022? Mais uma vez, um olhar, os militares, como se eles fossem seus grandes salvadores. E o que o Olavo falava? Isso em 2012. É verdade que os militares não roubavam, que eles fizeram o país crescer à base de 15% ao ano, que eles construíram praticamente todas as obras de infraestrutura em que a economia nacional se apoia até hoje, que eles acabaram com as guerrilhas, que no tempo deles a criminalidade era ínfima e que os índices de aprovação do governo permaneceram meio altos, pelo menos até a metade da gestão do Figueiredo, que tudo isso são méritos, ninguém com alguma idoneidade pode negar. Mas também é verdade que, tendo subido ao poder
Com a ajuda de uma rede enorme de instituições, partidos, grupos conservadores e religiosos, a primeira coisa que eles fizeram foi desmanchar essa rede, cortar as cabeças dos principais líderes políticos conservadores e privar-se de qualquer suporte ideológico na sociedade civil. Os pragmáticos. Fizeram isso porque não eram conservadores de maneira alguma. Eram indivíduos formados na tradição positivista, forte nos meios militares até hoje, que abomina o livre movimento das ideias na sociedade e acredita que o melhor governo possível é uma ditadura tecnocrática, 100% técnico, que é o que estão nos apresentando hoje como a sem-direita. Pois foi uma ditadura de militares e tecnocratas iluminados, que impuseram ao país por 20 anos, rebaixando a política à rotina servil de carimbar, sem discussão, os decretos governamentais. Suas mais altas realizações foram triunfos típicos de uma tecnocracia. Seus crimes e fracassos, o efeito incontornável do desejo de tudo controlar, de tudo reduzir a um problema tecno-burocrático, onde o debate político é reduzido a miudezas administrativas e aonde a iniciativa espontânea da sociedade não conta para absolutamente nada. Quando você pega o governo dos governadores democráticos, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, eita, a gente tem que falar do Ratinho Júnior hoje, hein? E da BlackRock, eita, que o Ratinho Júnior tá protegendo de novo. O Tarcísio. Não vê algum debate ideológico acontecendo nesses governos? Ou são essas miudezas administrativas? Se vai ou não vai vender determinada coisa, se vai ou não vai, não sei, aprovar um novo projeto de licenciamento ambiental no Estado, são as miudezas administrativas. Os clamores sociais, não tem espaço para nada. Não mudou nada. Estamos parados no tempo. O texto de Olavo podia mudar a data para hoje, falar que Olavo está vivo, está se escondendo, publicou hoje e todo mundo ia acreditar. O positivismo nada tem de conservador. É como o marxismo. Uma das duas alas principais do movimento revolucionário. Compartilha com sua irmã inimiga a crença de que cabe à elite governante remoldar a sociedade de alto a baixo, falando em nome do povo para que o povo não possa falar em seu próprio nome. Tal foi, acima de qualquer possibilidade de dúvida, a inspiração que acabou por predominar nos governos militares. Que desse ao movimento de 64 o nome de revolução não foi uma mera coincidência, nem usurpação publicitária de um símbolo esquerdista. Foi um sinal de que, por abaixo da meta nominal de derrubar um governo corrupto e devolver rapidamente o país à normalidade, eles tinham um plano de longo prazo, totalmente ignorados da massa que os aplaudia e até de algum dos líderes civis, de cuja popularidade se serviram para depois jogá-los fora, né, com a maior sem cerimônia. Bem atual isso, né? A turma tinha, né? Não, olha só, os governadores democráticos eles estão vindo, né? Eles vão derrubar um governo corrupto, eles vão devolver o Brasil à normalidade, né? No momento atual agora, os três poderes estão muito desequilibrados. Será que vai pular o muro de volta? Os governadores democráticos estão vindo. E o que você percebe, pelo menos uma parte já percebeu, é que eles têm planos de longo prazo. Totalmente ignorados da massa que os aplaudia. E até de alguns dos líderes civis, cuja popularidade se serviam. O Bolsonaro, né? Para depois jogá-los fora. Valeu, Jair! Envelheceu bem demais esse texto, viu? Rapaz, mas vamos continuar. Todas as organizações civis conservadoras e de direita que criaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a maior manifestação popular da história brasileira até então, foram depois extintas, marginalizadas ou reduzidas a um papel decorativo. Isso daqui não foi à toa. Esse movimento, a gente já falou sobre ele nos dossiês históricos, também só foi o que foi, porque em parte também foi bastante inflado pelos setores golpistas, né? Toda aquela turma do IPES, o Estadão, etc, tudo mais. Mas enfim, depois que foram utilizados, porque você não vai colocar 500 mil de pessoas que sabem de todo o plano, né? A turma vai lá achando que realmente tem uma coisa importante. Aí depois a turma escanteou e falou, ó, vai lá, pega aí sua viola, bota debaixo do braço, vai embora, para de encher meu saco. Como bons tecnocratas, os militares acreditavam piamente que podiam governar sem sustentação cultural e ideológica na sociedade civil, substituindo-a com vantagem pela pura propaganda oficial. Esta, por sua vez, era esvaziada de toda substância ideológica, reduzida ao triunfalismo econômico e à luta contra o crime. Tem um governo, rapaz, de um governador democrático, e as pessoas falam assim, não, é bom gestor, né? Aí você viu o que ele está fazendo no combate ao crime? Como se encaixa bem, né?
É o retrato do momento atual de Brasil. Esse Olavo, viu? Rapaz, o cara era quase um profeta. Gramsci no túmulo se revirava, mas de satisfação. Que mimo mais delicioso se podia oferecer aos próceres da Revolução Cultural do que um governo de direita que abdicava de concorrer com eles no campo cujo domínio eles mais ambicionavam. Obrigado, governadores democráticos. Obrigado por abrirem mão da luta ideológica. O PT agradece. Né? Obrigado, antipetistas. Naqueles anos, e não por coincidência, o monopólio do debate ideológico foi transferido à esquerda, que, ao mesmo tempo, ia dominando a mídia, as universidades, o movimento editorial e todas as instituições de cultura sob os olhos complacentes de um governo que, por isso, se gabava de ser pragmático, superior a ideologias. Dinheiro não tem carimbo! Ah, eu adoro essa frase! Acelera! A esquerda, quando caiu do cavalo em 64, teve ao menos o mérito de se entregar a um longo processo de autocrítica e até de meia-culpa, de onde emergiu a dupla e concorrente estratégia das guerrilhas e do gramscismo, calculada para usar os guerrilheiros como bois de piranha e abrir caminho para a esquerda pacífica, na qual o governo militar não viu periculosidade alguma, até que ela, por sua vez, o derrubou do cavalo com o escândalo do Rio Centro e a enxurrada de protestos que lhe seguiu. Aqueles que na direita, ou no que resta dela, se apegam ao regime militar como símbolo aglutinador, em vez de examinar criticamente os erros que o levaram ao fracasso, estão produzindo um falso passado. Não fazem por esperteza, como a esquerda. Porque a esquerda falsifica o passado para favorecer a esquerda. A direita falsifica o passado para se auto-sabotar. Mas por ingenuidade legítima, com base na qual a única coisa que se pode construir é um futuro ilusório. Vamos trazer exemplo do dia de ontem. 2 exemplos para falar dessa direita. A falsa memória da direita. Estou passando no Twitter, eu vi a Ana conversando o seguinte, né? Amigos, hoje conseguimos entender que Bolsonaro estava o tempo todo sozinho em seu governo. Só tinha o povo ao lado dele. E é isso que faz com que o povo fique ao lado dele até agora. Eu sou o Bolsonaro. E essa ideia jamais se acabará. O Marcelo Adeodato responde a Ana dizendo: sabe o que é curioso, Ana? Vê ainda nos dias de hoje e diante de tantas revelações, um monte, né, e me perdoa a expressão, Zé Bunda, que ainda o chama de frouxo, dizendo que ele devia ou não ter feito no governo dele. A Ana diz: é o povinho que nunca está satisfeito com nada. Não consegue gerir a própria vida e acham que tem condições de dizer como o presidente deveria presidir um país e nas circunstâncias que foi. Quantas vezes você não escuta um pessoal falando: ah, lá enterrou a lava-toga, isso, aquilo, outro, e você vê que a pessoa falsifica a história, não entende como foi, não entende que antes mesmo do governo tomar a posição da lava-toga, a própria direita, nas redes sociais, se posicionou de forma contrária. Um dos grandes divisores de água foi inclusive um podcast que o Evandro Pontes comenta muito sobre o processo político, o processo legislativo, ao lado do Flávio Moura, que tem um senso comum, né, o Flávio Azambuja, o Bom Mole. Depois disso daí cresceu, você acha tweets da época, as pessoas estão nesse podcast. A turma na época do Terça Livre comentou sobre isso também, os perigos. Nas previsões do Evandro Pontes, uma das pessoas que seria levada para sentar na lava-toga era a Ludmila Lins Grilo, que foi caçada depois, perseguida. Aí as pessoas não lembram ou nem procuram entender como é que se dá a composição de uma comissão, que segue a proporcionalidade, né, das bancadas. E como era essa proporção na época? É só olhar a CPI do Fica em Casa. Ia ser Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph. O Randolph, inclusive, queria ser o presidente da lava-toga. O Randolph apoiava a lava-toga. Será mesmo que ele ia ajudar alguma coisa? Então, assim, a direita brasileira, para dar outro exemplo, falando especificamente de Bolsonaro, para ilustrar o que a Ana estava discutindo aqui com o Marcelo, aqui é a postagem original. Falsificação da história. E aqui é a Tsuki tentando colocar, né? Algumas ponderações. Se tornar um ditador, jogar dentro das 4 linhas e ser preso. É só por causa disso? Porque Bolsonaro jogou nas 4 linhas? É só isso que aconteceu? E o Bukele, ele só se tornou um ditador? Foi assim? Estalou o dedo? Eu fui lá e eu fiz? Que eu sou o brabo? E a Tsuki lembra, né? Primeiro o Bukele se elegeu,
ficou 2 anos aí comendo pão que o diabo amassou. Ele mesmo fala isso numa entrevista pro Tucker Carlson. Aí depois ele obtém maioria no Congresso. Por conta da maioria do Congresso, ele consegue fazer impeachment do Judiciário. Obtém maioria no Supremo, depois nas Forças Armadas. Então você tem todos os poderes alinhados ao seu projeto político. É a falsificação da história. Assim, onde está a autocrítica verdadeira? Não tem autocrítica verdadeira. O que tem é uma tentativa de colocar suas frustrações em torno de alguma figura para você se sentir um pouco mais confortável. E se tem alguém que no máximo merece pedir desculpas para ele, né? E vocês deveriam pedir muitos obrigados, é Bolsonaro, por tudo que esse cara fez e continua fazendo. É assustador, sabe? Eu não consigo entender o que é que passa na cabeça, né? É verdadeiramente a falsa memória da direita. A direita brasileira, que em determinado momento cresce exatamente desmentindo, mostrando outro lado, pesquisando, agora ela repudia totalmente, né, o conhecimento. E aí, para trazer o link com o que o Mário Sabino falou, ter memória, não se deixar levar, sobre essa falsa memória da direita, e principalmente sobre esse comentário da Ana, que fica claro a situação de Bolsonaro hoje, o quão sozinho esse cara esteve durante todo o governo. Dê uma olhada nisso daqui. Dê uma olhada. Essa foi, sem dúvida, uma das melhores matérias do dia de ontem, e que nada tem a ver com julgamento, mas tem tudo a ver com julgamento. Na verdade, tudo a ver com o Brasil. Como funciona o Brasil? O diretor de 11 bilhões, eu já adianto, saiu uma matéria, depois dessa, sobre o personagem central desta matéria, e eu não acho que essa matéria saiu porque o Diego Escostegui acabou por revelar isso daqui. São aquelas coincidências do destino, eu coloquei aqui no vídeo em sequência. Veja como essa matéria vai expor para vocês o que é o governo Bolsonaro, no final dela. Eu nem vou comentar sobre ela toda, porque ela é gigantesca. Que depois o Escostegui vai sair detalhando cada um dos casos que ele colocou naquela cifra de 11 bilhões de reais. Documentos obtidos pelo bastidor revelam que decisões administrativas recentes do Banco Central geraram, ao menos, 11 bilhões de reais ao BTG em créditos contra a própria União. Fala do Dedé! Trata-se de uma soma conservadora de créditos e prejuízos fiscais obtida pelo grupo de André Esteves por meio de aval do BC. Os movimentos que privilegiaram o BTG partiram da área de organização do sistema financeiro e de resolução, chamada de DIORF, um dos setores mais estratégicos do Banco Central. As decisões ocorreram após a nomeação de Renato Gomes, este é o nome, à diretoria do Banco Central. Ele foi indicado por Bolsonaro, a chefia da DIORF em abril de 22. Bolsonaro, tem que falar de você, Bolsonaro. Será que Bolsonaro é culpado ou inocente? Foi sob o comando de Renato Gomes, que era a técnica do Banco Central, instruiu o encerramento entre 2022 e 2024 das liquidações extrajudiciais dos bancos Econômico e Nacional. Nos dois casos, a área de Renato Gomes deu parecer favorável para que o BTG assumisse o controle dos bancos. As decisões foram rápidas. No caso do Econômico, 3 meses. No Nacional, 1 mêsinho só. As liquidações transcorriam desde a década de 90 e agora está andando. Decorriam das quebras dos bancos naquele período e do PROER, Programa de Socorro a Eles, criado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, de acordo com os documentos das liquidações extrajudiciais, balanços dos bancos e relatórios do Banco Central e da CVM, entre outros papéis, as canetadas de Renatinho, de seus subordinados e de algum de seus colegas ajudaram a transformar zumbis bancários repletos de passivos em corpos financeiros vivos, em CNPJs limpos, dos quais o BTG do Dedé passaria a extrair bilhões em créditos fiscais, títulos federais com pagamento certo e outros ativos valiosos, mediante decisões favoráveis em Brasília. Aquela decisão em Brasília, Brasília é demais. Renato Gomes, o artífice discreto do encerramento político do PROER no Banco Central, apresenta-se como um professor universitário e um profissional técnico. 100% técnico. E aí que vem um ponto. Ele foi nomeado no governo Bolsonaro. Mas ele chegou lá como, né? Você tem que se perguntar. Eu nunca vi Bolsonaro falando desse cara. Chegou ao cargo, em parte, graças à influência de
Roberto Campos Neto. Ah, olha só. A chegada de Campos Neto ao Banco Central em 2019 fortaleceu em Brasília o grupo do mercado financeiro carioca. Campos Neto é de lá, assim como André Esteves e, não menos importante, como o próprio Renato Gomes. Eu pude conversar certa vez com o Adolfo Saxida, falar de Brasil, problemas. E aí um problema que o Saxida me concordou comigo, que eu falei para ele que eu via que a direita não tinha, era a falta de banco de reserva. Na hora de entrar no jogo, a gente não tem nem para quem escalar. E o Saxida falava, cara, a minha secretaria era menor. Dos 72 nomes que tinha para eu indicar, 72, eu tinha 3. Tinha 3. Bolsonaro, que nunca foi um cara do mercado nem nada, tu acha que Bolsonaro tem os nomes? É só chegar lá e vai apresentando. E aqui você vai poder ver o tipo de nome que o Campos Neto, o padrinho, foi lá levar. Ou pelo menos apoiou. Isso é uma matéria, eu acho que hoje, que o Campos Neto assume a paternidade da criança, viu? Acho que saiu no Metrópolis. Talvez, óbvio que saiu, né? Tô falando nisso que a gente já vai falar dela. De acordo com integrantes do Banco Central e interlocutores de Esteves, Renato Gomes e o chairman do BTG conversam com frequência, têm relação próxima. Algo que pode ser, em parte, atribuído à natureza do cargo de direção do Banco Central, ainda assim chama a atenção de colegas de ambos. O mandato de Renato Gomes termina no final deste ano. Executivos do grupo do Dedé dizem que, após a quarentena, gostariam de contar com os serviços dele. Procurado pelo bastidor, o diretor não respondeu se recebeu o convite, nem se os aceitou, ou se aceitaria. Mas segundo vai tu já quer levar pro BTG. Já tem o Mansueto, que tava no governo, já tem o Fábio Faria, já tem o Mickey Mouse, já tem o filho do Tarcísio, tem... Quem mais que tá lá? Que também é turma que tá no governo? Tem mais um. Não tá me vindo o nome agora. Mas enfim, pode botar mais um. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo no barquinho do Dedé. Na superfície, as decisões concomitantes de encerrar as liquidações do Econômico e do Nacional e ressuscitar os dois bancos sob o comando do BTG podem ser descritas como técnicas. Olha, 100% técnica. Aí explica lá, né? Descritas desse modo simplório, as operações seriam, como se diz no mercado, um no-brainer. Decisões regulatórias benéficas ao interesse público e ao próprio sistema financeiro nacional. O fato de que o BTG seria o único ente privado, o único player a ganhar dinheiro com isso, né? Muito dinheiro com essas operações, também deve ser só um detalhe, né? Esquece isso. É só ele. Não, só um detalhe. Nas descrições de mercado e no Banco Central sobre essas operações, há sempre um ar de fatalidade na opção pelo BTG. É como se o grupo do Dedé fosse o único neste país apto ou capaz do sistema bancário brasileiro para assumir essa posição, ou sendo preciso para ganhar essa posição. Desconsideram-se, para todos os efeitos, a trajetória controversa do banco e de seu chefe, as estratégias altamente agressivas deles para obter resultados e o alto risco da ampliação da concentração bancária nos negócios bilionários do setor, sobretudo dos negócios que dependem de canetas amigas em Brasília. É aí que o aspecto que deveria ser técnico começa a ganhar contornos políticos. Surgem fatalmente suspeitas de benefícios indevidos ao BTG e a outros bancos, assim como a quebradeira na década de 90 ajudou na concentração bancária por meio da ideia de que a estabilidade do sistema passa pelo socorro dos bancões aos menores, consolidando ainda mais espaço e lucro em operações duvidosas de resgate. O capítulo final do PROE, décadas depois, parece obedecer ao mesmo princípio. Agora, em vez do Unibanco, é o aumento do BTG e dos parceiros de banqueiros como o Dedé. A natureza política das decisões do Renato Gomes e de seus colegas revela-se pela própria decisão de decidir, de optar pelo BTG em todos os casos disponíveis, em todos, em vez de optar por outro tipo de organização e resolução, como indica o próprio nome da área do diretor. É como se Gomes e o Banco Central estipulassem de antemão que o BTG é o liquidante natural dos bancos brasileiros, que o grupo de Dedé detém um monopólio de conquista dos CNPJs bancários, os quais, após a decisão da autoridade monetária, viram máquinas de gerar bilhões em créditos, a maioria deles contra o próprio Estado. O Estado quem sustenta é vocês. É uma organização do sistema financeiro, ao sabor do
dos grandes bancos. A resolução, por sua vez, parece competir privativamente ao BTG. Essa matéria depois é longuíssima. Só para mostrar aqui para vocês. Depois ela vai sair te explicando os pormenores de cada um desses casos. Cadê? Vê se não tá aberta. Tá aberta aqui ainda, ó. Peraí. Pronto, aqui, ó. Aí você vê aqui, aí ele vai falando questão dos limites financeiros, aí explica o caso. Aí depois o caso do econômico, 1 bilhão por 10. Depois o caso nacional. E aí ele está trazendo mais algumas coisas, depois eu vou falar até do Bessias e tudo mais. Mas deu para entender mais ou menos o drama, né? Como as coisas funcionam enquanto vocês estão aí reclamando da vida. Aí o Renato compartilhou essa matéria falando, é o banco que articula reformas, falando do BTG, né? Articula reforma, fala o que é bom, o que não é, tipo a reforma tributária. Emplaca nomes no executivo. O ex-presidente da CVM, o irmão dele, era diretor do BTG também, né? Ave Maria, o filho do Barroso, o filho do Tarcísio. E sem fazer barulho, constrói seu próprio projeto de poder. André Esteves foi chamado pela Financial Times como Goldman Sachs brasileiro. Quem ainda acha que o BTG não tem um candidato presidenciável afinado com a Faria Lima, bem relacionado em Brasília e confortável na mídia, tá distraído, né? E o caso do diretor do BC, citado na matéria, será que ele também tem irmão no BTG? Imagina o que o Dedé faria tendo um presidente para chamar de seu. Aí você vê aqui. Olha o que saiu. Técnico ou político? Quem é Renato Gomes, diretor do BC, que vai decidir o futuro do Master? Deixa eu ver que hora que saiu essa matéria aqui originalmente. Essa matéria saiu às 5h30 da tarde de ontem. E é uma matéria longa. E essa matéria aqui, desde o início de agosto, eles estão conversando com as pessoas, abrir espaço, né, para o contraditório e tudo mais. Ao longo da matéria ele vai deixando isso bem claro. E essa matéria aqui ainda saiu primeiro, né? No dia de ontem, rapaz, o Renatinho brilhou. Quem é Renato Gomes? Diretor do Banco Central que vai decidir o futuro do Banco Master. Aquele que o Ciro Nogueira adora. Comportamento de Renato Gomes divide opiniões no setor. Há quem acredita no perfil técnico, mas pairam desconfianças sobre intenção política. E o que é que vocês acham? Aí tá aí, né? Técnico ou político? Quem é Renatinho? Diretor do BC que vai decidir o futuro do Banco Master. Comportamento de Renatinho divide opiniões do setor. Há quem acredita no perfil técnico, mas pairam desconfianças sobre intenção política. E aí o Metrópolis foi falar com o padrinho dele, Roberto Campos Neto, que afirmou que tempo no sistema bancário é importante ao comentar sobre a decisão sobre o Banco Master, né? Roberto Campos Neto complementou, ainda mais quando uma instituição está sangrando, apesar de eu não saber se é ou não um caso específico, mas tenho muita confiança de que vai levar o tempo necessário para o embasamento técnico. 100% técnico. Aí volta para os militares, volta para a cúpula militar, volta para a galera que depositou confiança. Será que em algum momento se fez necessário chamar militares de melancia? Ou será que as pessoas não geraram alguma expectativa totalmente real, baseada numa falsa memória? Ou numa análise muito rasa do que está acontecendo? Governo Bolsonaro. Eu me coloco numa posição assim, de reflexão e autocrítica. E eu começo a me perguntar, será que o governo Bolsonaro não foi sequestrado em parte já em 2018? Porque no pós-2020 você vê que foram tiradas várias prerrogativas do presidente da República. Você não pode nem indicar o diretor-geral da PF. E tiveram outras coisas. Teve que abrir um certo espaço no governo, até para a turma do Centrão, para ter votos no Legislativo e tudo mais. Mas isso é parte do jogo. Querendo ou não, né? Você precisa de voto no parlamento. Pessoas que pensam diferente foram eleitas. Mas a própria questão econômica. Cara, eu vejo muita gente falando isso. E aí, às vezes, a direita naquele espírito, não, eu vou defender porque o cara tem um carimbo de bolsonarista, o carimbo de, amigo ali, coisa. Você fala, cara, será que é isso mesmo? Bolsonaro tinha um pensamento que ia determinada linha. Bolsonaro, inclusive, era crítico ao Banco Central Independente. E algumas coisas aconteceram. Quando você olha a equipe econômica do governo, que é essa turma aí, Montesano, Campos Neto, Mansueto, né, o próprio Paulo Guedes. Gente, vamos ser muito honestos aqui. Um questionamento para vocês. O Paulo Guedes, ele se orgulha disso, isso é verdade, de trazer o dinheiro dos Soros para o Brasil. Vamos supor que o Guedes nunca foi do governo Bolsonaro. Aí o Lula
colocava um cara como o Guedes, ou a Dilma ou o Temer. O Temer é mais crível. Colocou lá o Guedes. Se eu, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Bárbara, Revista Histórica, qualquer pessoa atrás, olha, o novo ministro da Economia da Fazenda do Temer foi o cara que trouxe o dinheiro dos Soros pro Brasil. Será que a gente não ia ficar assim, rapaz, né? Já não ia ficar se questionando sobre o que estava acontecendo? Eu não tô falando que Guedes é uma pessoa ruim. Eu não tô falando isso. Nem que o Guedes é uma pessoa boa. Eu tô falando que muitas vezes a gente sequer questiona, ou se questionou lá atrás. Foi uma visão, às vezes, até a crítica. Também mil uma coisa acontecendo. Tu não tinha nem tempo de olhar. Governo perseguido daqui, governo perseguido acolá. Mas e aí? A gente vai ficar nessa o tempo todo, pelos próximos 10, 20, 30 anos. Aí você volta pro momento atual. Julgamento de Bolsonaro, tudo que está acontecendo, todas as maluquices. E qual é a preocupação do sistema técnico-burocrático que vai te entregar a democracia pujante e acachapante? Ratinho Júnior. BlackRock vai assessorar o governo do Paraná na estruturação de fundo soberano. Tem Veja Bem? É isso aqui? A direita antigamente não estava contra a BlackRock? A direita não reclamava da agenda globalista, de todo esse processo de captura do Estado? E agora, hein? Se a BlackRock quem estrutura, é a BlackRock quem dá as cartas. O que deveria ser um instrumento de desenvolvimento nacional e regional, pensando para fortalecer setores estratégicos, vira uma vitrine para agradar o mercado financeiro internacional. Mas certamente será vendido como um avanço, um exemplo de governança, de compliance. Qual Brasil que vocês querem criar? Porque é esse Brasil, o Brasil do antipetismo técnico-burocrático que isolou Bolsonaro, deixou Bolsonaro sozinho por todos esses anos. E é esse Brasil que exigiu que um homem sozinho salvasse a todos. É esse o Brasil que destruiu Bolsonaro. Destruiu não, Bolsonaro tá aí, né? É esse o Brasil que tenta destruir Bolsonaro todo santo dia e lava as mãos. Porque Bolsonaro é radical demais. Porque Bolsonaro é extremista. Aí você tem aqui, né? O Eduardo. Falando no Cláudio Dantas ontem. Respondeu algumas coisas. Aí Eduardo primeiro falou ele falou várias coisas, né? Aqui não tá na ordem do que ele falou lá. Mas uma das coisas que eu coloquei aqui em vídeo é a questão da união da direita. Como é que você enxerga, que tipo de caminho você enxerga para manter uma união da direita, né? Porque eu vejo o centrão jogando para os dois lados. A esquerda, ela tem uma característica já de coletivismo orgânica, então ela consegue atuar sempre em conjunto, mas a direita tem uma dificuldade enorme, tem competição entre agentes políticos, tem muita... vamos dizer assim, críticas a posicionamentos muitas vezes que são secundários sobre várias questões. Então, parece que às vezes tem um núcleo ali que pede um alinhamento completo, 100%, e isso vai criando rachaduras. Parece que tem um núcleo que pede 100% de alinhamento pessoal radical, né, Dantas? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. O povo exige tanto, né? Porque Eduardo foi para essa entrevista partindo do pressuposto que está no canal de aliados. Político tem que ir pra entrevista pra desmoralizar jornalista. Se pisar um centímetro, vai bater pra desmoralizar logo. Joga esse papinho logo. Vem cá, o que é 100% de adesão? Explica aí, Dantas. O que é 100% de adesão? Qual é a pauta aí que os bolsonaristas querem que você não é bem assim? Diz aí qual é. Qual é? Porque o bolsonarismo, ele não tem pauta. O bolsonarismo é aquela típica pessoa humilde que se contenta com pouco, só quer liberdade de expressão e o fim da perseguição. Me diz outra coisa aí que o Bolsonaro pede. Me diz aí, me fala aí. Me fala o que é que o bolsonarista quer além do fim das perseguições e a liberdade de expressão. Me diz aí. Tem nada. Nada. Não exige nada. Exige que deixe de ser safados. E exige que o povo abrace o passado e preste, né, esclarecimentos de falas muito estranhas que já foram feitas. É isso que o pessoal reclama. Mas o Cláudio está aí, ficando o independentão, não é?
Olha, no chicote do Deltan, não mudou nada da Lava Jato pra cá. Dentro desse campo político, e isso vai fragilizando qualquer que seja a candidatura até para uma eleição em 2026, favorecendo o Lula ou quem quer que ele coloque no lugar. Com relação à união da direita, Cláudio, eu nunca vejo esse argumento surgindo quando interessa a nós, digamos assim, bolsonaristas. Me permita aqui a franqueza. Por exemplo, quando teve a questão da eleição do Hugo Mota, onde o PL optou por entregar a maior parte dos seus votos para o Hugo Mota e, em troca, receber as quatro comissões, eu não vi ninguém falando em união da direita. Então, pelo menos eu, que vivo muito no ecossistema ali das redes sociais, eu só vejo esse argumento surgindo quando é para alguma coisa contra Bolsonaro. Por exemplo, cadê a união da direita para apoiar o Carlos Bolsonaro, senador em Santa Catarina? Porque estão começando a pipocar notinhas, né, plantadas por aí, falando, o Carlos Bolsonaro pode ir para outro estado, etc e tal. Enfim, tudo balela, a gente sabe. Mas então eu fico muito cético com relação a esse argumento. Eu aceito, Cláudio, o seguinte, você não ferir de morte os candidatos que podem ser um óbice à esquerda. Aí tudo bem. Aí dá para nós, enquanto políticos, não dá para exigir isso da população e nem dos jornalistas, que estão em outra seara. Mas nós políticos, para fim de estratégia política, você ter algum tipo de arranjo nesse sentido. Mas eu finalizo dizendo que quem é a favor da União já está aí pela União. Vou citar um exemplo aqui da Carol, por exemplo, Marcel Van Hatten. Eu não fico dando pancada no Van Hatten, o Van Hatten não fica me dando porrada, mas todo mundo sabe que a gente está em partidos diferentes, vai ter uma coisinha aqui a colar que vai ser diferente, mas se mais de 80% ou 90% das pautas você acabar concordando, você não precisa se matar com o outro. Acho que vai mais ou menos por aí, Tá bom. Tá bom. Aí depois, tu tem que aturar isso daqui. Aí eu só fico vendo, né? Um bando de abutre, no momento que o Brasil tá passando. Tu vê toda essa perseguição. Bolsonaro, Helena, Braga Neto, Garnier, o Teófilo lá, todo mundo. O Paulo Nogueira, que era ministro da Defesa, Anderson Torres, Ramagem. Aí tá aqui, né? Não bastasse a insinuação pela lógica, você tem que escolher o novo, né? Se Eduardo sair do PL. Ela ainda consegue chegar à conclusão de que é Eduardo quem divide a direita bolsonarista, caso ele venha disputar a presidência. Curiosa aqui, conjecturando sobre um possível partido, porque se o senhor sair do PL, quase todos os outros são de centro-esquerda, sobraria talvez o Republicanos e hoje o partido mais à direita do Brasil, que é o Novo, né, que é o que mais vota contra o PT, é o Partido Novo, estatisticamente falando, eu estou falando isso um dado objetivo. Então, Republicanos possivelmente não haveria possibilidade, porque Tarcísio está hoje dentro dele, se Tarcísio for pro PL, será por meio de um acordo com Republicanos, que com certeza fecharia a porta para o senhor. Então, pelo que eu estou entendendo, hoje, o senhor está muito à disposição de concorrer para presidente da República, de qualquer maneira, e nesse caso teria apenas um partido que seria o Novo, é isso? Ou tem um outro aí? Só tem esse partido. Olha a visão limitada das coisas. Só tem o Novo. Curiosamente, essa senhorita, ela era filiada ao Novo, né? Foi eleita pelo Novo. Curiosamente, a Carol Esponza é do Novo. Coincidentemente, né, o Cláudio Dantas tá sempre sendo aliado ao Novo. Não vai falar nada que eu não gosto de acusar, sem poder mostrar. Ah, Dantas. Cuidado, vai responder. Tem partidos nanicos, tem partidos que não têm representação dentro do Congresso Nacional. Isso daí primeiro tem que esperar a primeira água debaixo da ponte rolar para depois ver essa questão, né? Gente, tem o próprio PRTB, que o Marçal foi candidato. Tem o Democracia Cristã. Não sei se ainda tem o PSC. Não sei se não existe ou não esse partido. Tem o Patriota. Tem o PCO. Vou lançar Eduardo pelo PCO. Banana com pimenta. Vai ser essa chapa aí, banana com pimenta. Eu já tô esculhambando, né? Mas tu vê como são as coisas? É a falsa memória da direita, sabe? A pessoa distorce a realidade até do passado pra tentar, né, se auto-prejudicar. Não é possível uma coisa dessa, irmão. Meu Deus do céu, é muita manipulação.
Mas qualquer partido pequeno. O Bolsonaro, em 2018, foi para o PSL, né? Acho que tinha 11 segundos de televisão. Então, quem sabe um partido nanico desses daí não me abrigaria, mas isso daí também tem muita conversa, muita tratativa. Eu acho que a gente não vai chegar a esse ponto, tá? Eu sou muito esperançoso de que a gente consiga aprovar a anistia, fazer justiça não só com o presidente Jair Bolsonaro, mas também com as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, e mesmo os não envolvidos no 8 de janeiro, como, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, do jornalista Alan dos Santos e outros, e a gente não precise se antecipar para ver essa questão partidária. Mais uma vez, o meu desejo não é sair do PL. O meu desejo é que o PL, né, se consolide como um partido verdadeiramente conservador, de direita e, por que não dizer, bolsonaristas. Porque são as bandeiras levantadas pelo Jair Bolsonaro. Mas a conjectura futura, vamos ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E ainda aproveitando, deputado, sobre a sua intenção de disputar para presidente da República, ao mesmo tempo nós temos pesquisas que apontam o senhor como o favorito para o Senado, para uma das vagas do Senado no estado de São Paulo. Se sair a disputa, está praticamente eleito, pelo menos dentro do cenário de hoje. O seu pai, o presidente Bolsonaro, sempre reforça a necessidade de a direita brasileira buscar uma maioria no Senado. Por isso, inclusive, uma série de tratativas estão sendo feitas para posicionar os membros, né, da família Bolsonaro em diferentes estados para que a maioria seja alcançada. Nesse sentido, o senhor não acha mais interessante ir para uma eleição que praticamente está na mão, que é a de Senado, do que realmente insistir numa candidatura à presidência da República e possivelmente fazendo um confronto e rachando a direita bolsonarista? Eduardo, você não prefere vir para o Senado, Eduardo, do que se lançar candidato à presidência, Eduardo, e rachar a direita bolsonarista? É Eduardo que vai rachar o bolsonarismo. Na boa, velho, eu tô, sabe, eu não quero nem comentar, gente, sobre o julgamento de Bolsonaro, sabe? Eu tô aqui, porque eu vou vir todo dia, eu venho todo dia, né? Na sorte, no amor, na sorte, na doença. A gente tá aqui, velho. Peraí. A gente tá aqui na sorte, na doença, mas na boa mesmo, velho. Que parada chata, sabe? Ficar discutindo aí o julgamento de Bolsonaro. Semana horrível, eu tô assim, cara, no meio dessa confusão aí, o que é que a gente pode olhar, sabe? Pra tentar continuar. A gente tá apanhando, mas a gente tá andando pra frente, né? A gente tá dando uma cabeçada na mão, mas tá dando uma cabeçada na mão, tentando dar pra frente. Nem que seja um passo. Dar um passo pra frente. Aí tu vê assim umas coisas que acontecem. Tu fala assim, meu Deus do céu. Em que planeta esse povo vive? Que planeta esse povo vive? Será que tem alguém, pô, realmente, nessa turma aí, tentando resolver alguma coisa? É só ganho político, sabe? É ficar. Papapá, o partido novo, é o partido mais isso, só tem o novo. Sabe, o pessoal não quer resolver. O pessoal só quer ver como eu posso tirar um ganho político da situação. Eu não sei porque Bolsonaro ficou no Brasil, não, viu? Bolsonaro devia ter chutado o pau da barraca. Na boaça mesmo, Bolsonaro devia ter chutado o pau da barraca e ido embora. Falando assim, ó, se lasca aí todo mundo. Quero saber mais de porcaria nenhuma, velho. Vocês não merecem. Vocês são um bando de desgraçados aí, tá? Maldito Bolsonaro que ficou no Brasil. Maldito Bolsonaro que não era pra ter fugido mesmo. Era pra ter pidazelo mesmo. Sabe? Era pra ter pedido pra alguém que com helicóptero lá. Metendo um helicóptero e ir embora. Embora aí. Pra onde? Não sei. Pra qualquer desgraça aí. Vai embora, nunca mais volta. Que país injusto, sabe? Que país injusto. Não tem, velho. Não tem. Se nem Bolsonaro, diante de tudo que tá acontecendo, o pessoal consegue ter algum tipo de sentimento, botar a mão na consciência. Terminar aqui essa bobajada aqui, essa menina diz. Deixa o Eduardo falar. Bolsonarista? Excelente pergunta. Primeiro, eu não faço cálculo político. Né? O Senado é importantíssimo. Eu costumo até dizer que tão importante quanto para presidente, ou até mais. Em 2026 vai ser a eleição para Senado. Né? De maneira nenhuma eu vejo rachando a direita. Eu estou levantando as minhas bandeiras. Eu estou falando, olha, se porventura, no futuro, Bolsonaro não puder concorrer e o cenário me levar a uma candidatura presidencial, não contem comigo para nomear ministros ligados ao PSOL e ao PT. Eu não estou rachando a direita. Eu só estou pontuando aquilo que eu sou diferente de outros candidatos. Se os outros candidatos são percebidos como direita, eu não percebo. Pois é, eu também não percebo a turma como direita não, Eduardo. Eu também, na verdade, até percebo, mas é uma direita que eu não curto. É uma direita aí pra mim que eu não curto. Não é essa direita aí que eu quero ver. Essa direita antipetista, Ratinho Júnior, governador democrático, não dá. Tinha mais as coisas pra comentar, até sobre a anistia.
Lá do Estadão hoje, editorial, né? A democracia brasileira venceu. E aí a imprensa agora já tá na segunda fase do plano, que é começar a mirar o canhão contra a anistia, que tá ali, né? Não convém baixar a guarda. Uma vez concluído, né, o julgamento, a pressão política por anistia vai aumentar. É preciso resistir a esse movimento de impunidade, sabe? Aí o pessoal diz, na justiça é democrática, porque daqui, ó, a democracia venceu. Calma, galera, é só recorrer. Julgamento técnico. Moraes ainda segura recurso contra a prisão de Bolsonaro. Prisão domiciliar. Ele segura quase um mês. É só recorrer. Tá esperando. Vai ser julgado e não vai julgar isso daqui. Aí você pega o Brasil que tá lá. Aldo Rebelo falando em prol da anistia. Tá até trazendo assim uma retrospectiva histórica de outros momentos que teve anistia no Brasil. Aí tem outras coisas também. Teve até ontem. Aí ontem a narrativa da semana passada era o seguinte. Não pode cobrar o Tarcísio. Ele só é um governador. Pronto. Ontem apareceu o Tarcísio articulando anistia. Eu falei, uai, então agora ele pode articular anistia? Era só cobrar, né? Era só cobrar que ele começou a se movimentar. Tá apanhando, né, nas redes sociais. Enfim. A única pessoa que eu tenho consideração se chama Bolsonaro. O resto só tenho consideração pelo Bolsonaro. Até o Eduardo eu gosto, mas consideração mesmo só pelo Jair. O resto aí, irmão, vai trabalhar, vai apresentar resultado. Depois aí tu sabe, eu até penso no teu caso. Espero de coração que as coisas melhorem no Brasil, porque é muita injustiça, gente. É muita injustiça que acontece, sabe? Todo mundo que eu converso, que tem boa intenção, que gosta do Jair, tá todo mundo triste, todo mundo revoltado. Não é só com a tia do Zap. Não vi uma tia do Zap feliz. Enfim, sabe? Eu acho que vai ser uma semana péssima. Pra mim vai ser uma semana péssima, eu já sei disso. Acordo de manhã desanimado. Vai ser uma semana péssima, ano que vem também essa porcaria. Bora ver, né? O que vai ser. Não quero desanimar ninguém. Eu não sou de desanimar ninguém, mas eu tô chateado com tudo que tá acontecendo. Ah, mas você não sabia que tudo ia acontecer? Sabia, mas continuo chateado, sabe? Vai se lascar todo mundo aí que tá fazendo isso com o Jair. Eu fico por aqui. Nem falei no início do vídeo. Se puder, vote em mim no iBest. É o primeiro link aqui na descrição. Vote lá no iBest. Só precisa votar uma vez só. É só uma vez que dá pra votar. É o que eu sempre digo. Só meu trabalhinho, você rodar, passar no canal, tem um valeu, prescrição, tem um Atlas brasileiro. Até fechei já o Atlas de agosto. Eu já finalizei também o de julho. Dia 15 aí. Seguimos aí na nossa... Qual é o nome? Não é expectativa, não. Cronograma. Seguimos no cronograma. E vejo vocês. Também a gente comenta do que der. Tá? Não quero ficar comentando sobre julgamento de Bolsonaro. Não tem julgamento, né? Uma farsa dessa aí. Vê aí, você acha alguma coisa pra gente comentar que faz algum sentido, sabe? Traga um tipo aí de conhecimento extra aí que não seja essa patifaria. Fique com Deus. Amém.